investidores! Estamos em meio às divulgações dos resultados do primeiro trimestre de 2020. As empresas listadas na B3 começaram a divulgação dos seus resultados e eu estou fazendo vídeos específicos comentando os resultados das empresas que nós temos na nossa carteira holder, que é a carteira que nós temos aqui no canal. É uma carteira em que fazemos compras mensais de ativos, ações e fundos imobiliários, montando assim uma carteira de longo prazo, uma carteira para o futuro para obter uma renda desses ativos. Então, especificamente, estamos pegando as empresas que fazem parte da nossa carteira e comentando os seus resultados trimestrais. Vou deixar aqui na tela a nossa carteira holder, a composição. Atualmente são 21 ativos, 21 ações e 2 fundos imobiliários. E dentre eles tem uma empresa que eu quero falar agora, quero comentar e analisar o seu resultado trimestral, que é a BB Seguridade, código de negociação BBSE 3, uma empresa que atua no segmento de seguros, que ela tem a sua 66% da empresa pertence ao Banco do Brasil. Eu já vou comentar aqui a estrutura societária da empresa, mas as ações ordinárias da BB Seguridade tem 100% de tag along. A BBSE 3 faz parte do índice Bovespa em aproximadamente 1,16% do índice. Então é uma empresa consolidada de vários anos, tem histórico comprovado de pagamentos de dividendos e é uma empresa que faz parte da nossa carteira holder. Então vamos comentar aqui os resultados, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre a estrutura societária. Eu vou colocar aqui na tela quais são as empresas do grupo da BB Seguridade. Como eu falei no início, a BB Seguridade, as suas ações, ela tem em circulação no mercado 33,75% de free float. São as ações que estão em circulação no mercado. O Banco do Brasil tem 66%, propriedade aí da BB Seguridade. E a BB Seguridade, ela se divide basicamente em BB Seguros e BB Corretora. A BB Corretora tem a parte da empresa Cyclic, que é a corretora digital, que nas mídias digitais presta esse serviço de atuação junto à BB Corretora. Já a BB Seguros, ela se divide em Brasil Seg, Brasil Prev, Brasil Cap e Brasil Dental. Tá? Então são vários produtos dentre essas empresas. Por exemplo, a Brasil Seg, ela tem como produtos seguro de vida, seguro prestamista, seguro residencial, seguro empresarial. O DPVAT também fica aí com a Brasil Seg. A Brasil Prev cuida da parte de previdência, são os planos de previdência, PGBL, VGBL. A Brasil Cap ela tem aí os títulos de capitalização, né, de investimento, as opções de investimento. E a Brasil Dental são os planos privados odontológicos. Então, essa é a estrutura da BB Seguridade. O que podemos perceber da BB Seguridade é que ela é uma holding, ela tem participação em outras empresas. E essas empresas que ficam abaixo aí da BB Seguridade, que ela tem participação, ela tem sociedade com outras empresas, por exemplo, a Mafre Seguros. Então, cada segmento desse tem parcerias com outras empresas. Então, essa é a estrutura da BB Seguridade. Ela também usa a estrutura do Banco do Brasil para vender os seus produtos. Tá? Então é muito importante a gente conhecer essa estrutura e agora a gente vai falar do demonstrativo de resultado propriamente. Tá? Eu vou colocar na tela agora. Vamos agora analisar o demonstrativo de resultado do primeiro trimestre de 2020 da BB Seguridade. Então vamos lá. Vamos fazer uma comparação aqui do trimestre contra trimestre. Vou analisar o primeiro trimestre de 2020 contra o primeiro trimestre de 2019. Assim poderemos ter uma referência melhor, comparando entre trimestres nos mesmos períodos do ano. Então vamos lá. O resultado, dividindo aqui pelas empresas aí que fazem parte da BB Seguridade, a Brasil Seg. A Brasil Seg, ela teve um aumento de 7,3%
no resultado, passando de 226 milhões para 242 milhões agora em 2020, no primeiro trimestre. Já a Brasilprev teve uma queda perceptível, né, e considerável em relação ao seu resultado. Ela saiu de 286 milhões para agora 121 milhões no primeiro trimestre de 2020, uma queda de 57%. Mais à frente nós vamos entender o que aconteceu com o resultado da Brasilprev. Agora vamos falar, podemos perceber que tem um resultado aqui também nessa linha de resultado, que é da IRB Brasil. A BB Seguridade, ela tinha participação na IRB Brasil em primeiro trimestre de 2019 e ela vendeu essa participação e passou esse resultado, pegou essa venda dessa participação e fez uma redução de capital e entregou a seus acionistas. Tá? Então foi muito bom aí para os acionistas. Até a nossa carteira holder também foi beneficiada e recebeu essa redução de capital. Só que hoje não existe mais esses 49 milhões que tiveram aqui de resultado da IRB Brasil no primeiro trimestre de 2019, agora em 2020 não há, e isso aí vai refletir também na nosso lucro líquido final, que eu vou comentar. A Brasilcap, ela teve aqui um aumento de 17,9%, saiu de 21 milhões para 25, tá? E a Brasildental ficou estável, ficou quase que na mesma, 4,6 milhões, o resultado da Brasildental. As despesas administrativas é algo que me chamou a atenção também no resultado aqui da BB Seguridade, quanto teve um aumento de mais de 100% nas despesas gerais e administrativas, é claro. E quando eu jogar aqui, lá no lucro líquido ajustado, a gente vai ter o resultado final, uma piora do resultado. Tá? Então, aqui no final, na última linha que a gente vai ver o lucro líquido ajustado, a gente saiu de 1 bilhão lá em 2019 para agora 882 milhões, uma queda de quase 13% no lucro líquido. E já entendemos o que está acontecendo com a empresa, tá? É algo que eu quero ainda comentar com vocês, que a gente vai ver no gráfico aqui como que ficou esse lucro líquido. Então, saiu de lá no primeiro trimestre de 2019 1 bilhão, manteve ao longo de 2019, cada trimestre aqui tendo aproximadamente 1 bilhão de lucro líquido, e agora no primeiro trimestre passamos a ter uma queda aí de quase 13% nesse resultado, nesse lucro líquido, ok? Então, percebemos. E agora vamos comentar algumas notas que a empresa ela noticiou e que eu acho importante a gente estar lendo aqui, entendendo o que está acontecendo com a nossa empresa. No primeiro trimestre, o lucro líquido caiu 13%, em comparativo igual ao período do ano passado, atingindo 882 milhões. Como a gente viu, o lucro líquido caiu. O resultado financeiro negativo na Brasilprev, provocado pelo descasamento temporal na atualização de ativos e passivos, e alienação e participação da IRB Brasil, foi o que eu comentei. Então, diante da alienação da participação na IRB Brasil, houve essa diminuição do resultado da BB Seguridade, tá? Outra questão também é que quanto à questão da pandemia, que teve uma diminuição aí também no resultado na primeira quinzena de março, tá? É claro, é só 15 dias que vai refletir no resultado aqui da BB Seguridade. Vamos ver no próximo trimestre o que isso vai representar. Então a empresa, inclusive, ela deixou de reportar, de fazer previsões para 2020. Então ela deixou de noticiar essa projeção diante da situação toda da pandemia, do lockdown. Ela deixa de fazer previsões para 2020, tá? Então isso foi também um fato relevante que eu vou deixar aqui na tela para vocês verem, que a empresa também não vai fazer projeções agora de resultado para 2020. Vamos comentar também a composição do resultado. É muito importante essa tabela, que podemos perceber aqui o que cada empresa ela registra no resultado final da BB Seguridade. Por exemplo, aqui, pegamos aqui no primeiro trimestre de 2020, 54% do resultado vem da BB Corretora, 27,5% vem da Brasilseg, 13% da Brasilprev,
tá? E outra da 2,9 da Brasilcap. Que percebemos nos últimos trimestres é que esse amarelo é o resultado da IRB Brasil, que agora deixamos de ter nesses últimos 3 trimestres, inclusive agora no primeiro trimestre de 2020. Então, o que está fazendo um pouco de diferença nesse resultado, tudo bem? E que algo daqui para frente a gente vai conviver. Tá, pessoal? Era isso que eu quis trazer para vocês, com um comentário básico desse resultado. A gente viu a queda do lucro, entendemos por que aconteceu isso. Acredito que não mudou qualquer situação estrutural da empresa, né? Vamos permanecer com ela em carteira, aportando, uma empresa que acreditamos bastante para o futuro, que ela traga bastante renda. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra ou venda do ativo, é somente o comentário, né, como a gente faz a análise. A gente vai lá no site do RI da empresa, verificamos como que funciona, pegamos esses resultados e tentamos entender o que está acontecendo com a nossa sociedade, já que somos sócios aí dessa empresa. Tudo bem? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Toda semana temos vídeos falando sobre investimentos. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a atenção de todos, valeu, até mais!